Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecerem tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês. Nós estamos aqui aprendendo para sermos embaixadores de Cristo, com esse propósito, com essa prioridade. Não adianta você fazer um seminário, não adianta você fazer um curso teológico, não adianta você estudar a Bíblia, se você não tem como prioridade ganhar almas. Ah, pastor, eu quero estudar para ser pastor. Ok, prioridade, almas. É para isso que Jesus veio. O método é missionário através do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. E aí tem um texto. E eu digo a você, Pedro, sobre esta pedra que ficaria minha igreja. O menor servo é eu. 2 textos ali para você dar uma olhada. As 10 bem-aventuranças de um líder. Bem-aventurado o líder que não busca posições elevadas, mas que foi convocado ao serviço pela sua habilidade e disposição de servir. Esse é bem-aventurado. Não busca posições elevadas. 2, bem-aventurado o líder que sabe onde está indo e como chegar lá. 3, bem-aventurado o líder que não fica desencorajado e que não apresenta alegações para isso. Qualquer coisa você quer desanimar, qualquer coisa você quer desistir, qualquer coisa você é líder ou você é um banana. Qualquer coisa você quer ir embora da igreja. Qualquer coisa que acontece, você está entregando o seu cargo. Que líder é você? Está aí, bem-aventurado o líder, né, que não fica desencorajado. Se eu disser para você, não dá tempo, também não vou fazer isso, a metade das coisas que eu passei aqui dentro, para chegar onde nós chegamos, e olha que nós estamos cá embaixo ainda, já tinha, você não, eu desistiria. Eu desistiria. Não pode. Bem-aventurado o líder que não fica desencorajado. Bem-aventurado o líder que sabe liderar sem ser ditador. Os verdadeiros líderes são humildes. Se você é daquele que quer que todos façam tudo para você, está difícil você. Vai ter que cuidar, vai ter que fazer uma grande obra. Bem-aventurado o líder que busca o melhor para os seus liderados. Você precisa olhar a sua equipe, se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa, se ela tem alguma coisa que precisa fazer para que ela cresça, se tem algum recurso que você precisa disponibilizar para ele. Bem-aventurado o líder que lidera conforme o bem da maioria e não segundo a gratificação pessoal das suas próprias ideias. Bem-aventurado o líder que desenvolve líderes para liderar. Bem-aventurado o líder que marcha com o grupo. Bem-aventurado o líder que tem a sua cabeça, bem-aventurado o líder que tem a sua cabeça nas nuvens, mas os seus pés na terra. Na terra, você tem que ser realista. Bem-aventurado o líder que considera a liderança como uma oportunidade de servir. Essa aqui eu achei muito legal. Uma oportunidade de servir. Você quer ser líder para mandar, para ser uma pessoa de destaque, para ser alguém que tem benefícios, para ser alguém que vai ser reconhecido, para aparecer na foto, na internet, para sair do lado do pastor, para sentar ali na cadeira amarela. Você quer ser líder para quê? Não, pastor, eu quero ser líder porque sentar ali na frente, ali naquelas cadeiras amarelas ali, é show, aquela cadeira macia, confortável e tal. Né? Você quer ser líder para quê? Para servir. Se é a oportunidade de servir, se é esse o teu coração, você está no caminho certo. Barreiras e erros. Desejo de segurança. Aqui, ó, status. O único líder verdadeiro é aquele que se reproduz. Se você quer ficar sozinho na sua liderança, você está cometendo um grave erro. É resistente à mudança, falta de autoestima. Só os líderes seguros são capazes de doar. As melhores coisas acontecem somente quando você
dar fama aos outros, não a você. Líder medíocre tem que estar sempre certo. Eles precisam sempre ganhar as discussões, forçar as pessoas a concordar com elas, a fazer do seu jeito. Seu ego nunca permite que eles aceitem que estão errados. Isso acaba destruindo qualquer possibilidade de criatividade e inovação dentro da equipe. Você conhece alguém assim, que a gente está falando aqui? Conhece? Ou isso aqui não tem nada a ver com a matéria? Dentro daquilo que a gente está estudando aqui, dentro do que vocês vivem, né, que todos nós vivemos num ambiente onde tem uma liderança, onde exercemos alguma liderança. Você já enquadrou dentro de alguma coisa aqui que serviu para você? Inclusive tem líderes que quando vê que o liderado está avançando, diz, não, para aí. Exatamente. Diz, aqui quem tem que avançar sou eu. Isso, exatamente. Bem... Perdem a calma por qualquer coisa. Aqui não tem ninguém assim que explode, qualquer coisa, já sai falando, gritando, não, só. Vamos lá. A maioria dos chefes medíocres usará sua raiva e temperamento explosivo para controlar e intimidar os outros. Externa os seus problemas jogando a culpa nos outros. Ao fazer isso, ao invés de ajudar a resolver o problema e evitar que ele ocorra novamente, só consegue aumentar o ressentimento. São situações que nós precisamos ouvir, refletir, aplicar na nossa vida, porque, querido, se você não cuidar de mudar o seu comportamento, Deus trata também de fazer isso. E Deus cuida de uma forma não muito boa. Tem sérios problemas de controlar-se. Tem medo de delegar. Ele falou, rodeia as pessoas parecidas com ele, na forma de pensar, acreditar, comportar e mesmo de vestir. Depois trata as pessoas como se fossem escravos, sem cérebro. Não tem propósito maior na vida. A maioria dos líderes medíocres se preocupa mais com a estatística do que com as pessoas. Cobram sem parar, perturbam o ambiente, ao invés de estimular as pessoas. Você já viveu isso aí, já vivenciou isso aí? Alguém aqui já passou por essa situação? Ou passa? Ou isso aqui não é matéria para mais? Nós temos que ser muito quietos. É isso mesmo? Está dentro do nosso contexto aqui? É isso mesmo. Mais na frente vocês vão. Não tem habilidade de reconhecer, sinceramente. Não conhece as pessoas pelo que elas são, somente pelo que elas produzem. Liderar é se importar com pessoas e não com máquina, não com resultado. Tem baixíssima inteligência emocional. Vamos lá, não tem autenticidade e honestidade. Liderança é um desafio ao serviço. A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Deve ser conquistada. O líder tem que esperar confiança e merecer o respeito dos seus liderados. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa que é sua amiga e colocar na liderança. Você não pode pegar uma pessoa que tem dinheiro e colocar na liderança. Você não pode pegar uma pessoa que tem uma formação acadêmica e colocar na liderança. Se você fizer isso, você vai estar incorrendo em sério risco. Por quê? Liderança, ela não pode ser concedida, ela é conquistada. Ou seja, você pega alguém, coloca num trabalho e ela vai desenvolvendo e você vai reconhecendo, e ela vai conquistando. Fala. Essa liderança que a gente está estudando, ela é eclesiástica ou ela é do contexto geral? Eclesiástico, cristã. No caso da secular, você tem um departamento de engenharia. Você vai lá e pega o seu melhor engenheiro e coloca para liderar aquele grupo. É um erro. Ele pode ser muito bom, e normalmente acontece isso. Ele pode ser muito bom como engenheiro,
desenvolver a atividade dele dentro da especialidade. Mas no trato com pessoas, ele pode ser péssimo. Ele pode ser péssimo. Eu acho que aqui fala sobre o médico. Vou falar agora sobre ele, se aparecer aqui, que eu acho que vai aparecer. O médico, ele pode ser excelente para fazer uma cirurgia. Olha, esse médico é especialista. Cirurgia com ele, todas é 100%. Mas ele não sabe trabalhar com pessoas. Ele entra, ele é grosso, ele é áspero, ele é ignorante. Em outras palavras, ele é uma topeira. Mas ele é um excelente cirurgião. Como liderança, ele é péssimo. Pastor, na empresa onde eu trabalho, eu fui contratado justamente por isso, porque o meu patrão, ele é um camarada assim, um doce pessoa. Sim. Muito educado, muito generoso, mas ele não tem habilidade para lidar com pessoas. Sim. E ele só administrar, ele é um bom administrador, ganha muito dinheiro, mas ele não consegue atrair as pessoas para perto. E ele me contratou justamente para isso, para fazer esse... Ele é uma pessoa para ficar atrás da mesa. É, isso aí. Só isso. Ele não consegue. Se for para conversar, ele se retrai todo. E nós, como líderes, porque aqui nós estamos formando um grupo de líderes, amém? Amém. Você vai assumir uma liderança. E no nosso caso aqui, você pode assumir a liderança aqui como lá fora também. Esse ensino, essa instrução, essa orientação, ela serve para os dois campos. Então, quando você pega, por exemplo, você precisa de um líder lá na sua equipe, e você sabe que o cara é excelente, você precisa saber também se ele é bom no trato com as pessoas, porque um líder, ele está focado no objetivo, porém nas pessoas. Ele tem que motivar as pessoas, ele tem que elogiar as pessoas, ele tem que entusiasmar as pessoas, ele tem que incendiar o coração das pessoas para que elas produzam. Ele pode ser excelente, mas ele sozinho não vai conseguir. Então você precisa observar isso, para na hora que você buscar uma liderança para estar com você. Outra coisa, o líder que caminha sozinho. Você tem um líder no departamento, e aí só ele sabe fazer. Se ele não fizer, se ele faltar o serviço, já era, pronto, acabou. E deu um problema, tem que ligar para ele, tem que buscá-lo. Cadê os seus auxiliares? Cadê os seus assessores? Cadê a liderança que ele está gerando à volta dele? E se esse cara vier a falecer, vier a morrer? Pronto, você está perdido. Então ele não é um bom líder para você. E se você é assim, você não é um bom líder para ser patrão. Não, eu vou segurar aqui, até porque se eu ensinar outra pessoa, ela pode tomar o meu lugar. Então você não é um bom líder. E assim, pastor, eu creio não, acho que tenho certeza, que é o que mais acontece hoje dentro da igreja também. Dentro da igreja também. Nós estamos incorrendo, as igrejas estão incorrendo erros primários. Erros primários. Por quê? Não se espera ou não se forma um líder. Pega alguém e coloca lá. Aí nós temos os problemas que nós temos aí. E até mesmo de delegar. Tem líder que não delegar porque senão a pessoa vai tomar o lugar dele. Nós não vamos dar os exemplos que nós temos aqui dentro da nossa igreja, até por questões de ética. Nós temos dentro da nossa igreja líderes que são fechadíssimos, que ele controla tudo. E aí cabe ao pastor da igreja ver isso, né? E fala, querido. Quem chamou? Não chamei, não, só estou concordando com você. Vamos lá. Os líderes, princípio de liderança. O líder toca o coração antes de pedir ajuda. Você não pode estimular as pessoas à ação, a menos que primeiro as estimule com emoção. O coração em primeiro lugar, depois da cabeça. Por que o coração em primeiro lugar? Porque, para eu saber se ela pode assumir uma determinada tarefa, eu preciso saber em que condições ela está. Vou dar um exemplo. Trabalhando aqui com os obreiros. Muitas e muitas vezes eu chegava, a pessoa chegava para trabalhar e eu perguntava: você está em condição de trabalhar hoje?
Você quer trabalhar hoje, você pode trabalhar hoje, ou quer sentar. Algumas vezes, pastor, se o senhor puder me deixar sentado hoje, olha, porque o meu dia hoje, a minha guerra hoje, a minha luta hoje foi tão grande que eu estou péssimo. Então, senta. Preocupado com a pessoa. Não é preocupado se vai sair o serviço. Não é preocupado se vai trazer o resultado. Primeiro o coração, depois a cabeça. Isso é princípio de liderança. Princípio de liderança. O potencial do líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Se as pessoas são fortes, o líder pode realizar grandes coisas. Se ele é fraco, não vai realizar nada. Não existe sucesso do dia para a noite. Liderança é um aprendizado. Já temos que terminar. Eu acho que falta só 6 minutos. A verdadeira medida da liderança é a influência. Nada mais, nada menos. Você alcançou, olha aqui, ó. Você alcançou excelência como líder quando as pessoas o seguem aonde você for. Se você sai de um departamento e as pessoas, graças a Deus, demorou, foi tarde. Agora, quando você sai, caramba, para onde você está indo? Não, eu vou também. Aqui eu não fico, não. Então você está começando a desenvolver uma liderança legal. Está aqui. Mesmo que seja por mera curiosidade, a verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Qualquer um pode pilotar o barco, isso aqui também é legal. Qualquer um pode pilotar o barco, mas só o líder sabe traçar o percurso. As pessoas precisam de líderes capazes de navegar eficientemente. Aí eu grifei aqui, ó. O líder é aquele que vê mais longe do que os outros, é aquele que vê mais do que os outros, vê mais longe do que os outros e vê antes do que os outros. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Quando alguém faz uma pergunta, para quem olha as pessoas, quem elas esperam ouvir? Você está no meio de uma classe, como é que se tira o representante de turma? É aquela pessoa que fala, que se apresenta e que dá ideia e tal. Aquela pessoa é o líder, naturalmente. Ela se envolve com a classe toda. Aí quando ela fala, todo mundo para ouvir. O verdadeiro teste de liderança não é o ponto de partida, e sim de chegada. Como é que você está saindo e não como você está chegando? Você pode ser colocado numa liderança, e eu vou dar um exemplo de quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já era pastor. Aí eu entrei no quadro de obreiros. E evidentemente que os diáconos da igreja, eles não gostaram da minha entrada no quadro. Por quê? Alguns deles esperavam ser pastor, almejavam ser pastor. A minha entrada ali causou um problema. Qual? Uma resistência. Hoje eles são meus amigos. Mas eu tive que vencer a barreira que eles criaram. Não falavam comigo, me evitavam, falavam ao meu respeito. Enfim, eles alguns criaram toda uma situação para que eu não crescesse. Mas eu já tinha experiência. E aí eu fui tornando com um, conversando com o outro, entrando na vida do outro, entrando na vida do outro, conquistando. Hoje eu não tenho problema, graças a Deus, com nenhum deles. Mas hoje a gente conversa sobre isso com eles. Alguns são pastores e eles assumem, de fato, de verdade, que eles tinham essa resistência. Eles tinham essa resistência. Então, você precisa, conquistar isso. Não adianta impor. 7 aspectos fundamentais: caráter, relacionamento, conhecimento, intuição, experiência, e aí vai. Só líderes seguros, aqui ó, só líderes seguros delegam poder a outros. Se você conhece algum líder que não delega, ou se você é um que não delega, você é um líder inseguro. E não vai demorar muito para você perder a sua liderança. Vamos lá. Credibilidade é outra coisa. Requisitos para ser um bom líder. Características da liderança evangélica. Capacidade de liderar é o dom de Deus.
aquilo que eu falei, o engenheiro lá fora, o médico lá fora, o professor lá fora, ele necessariamente não vai ser um líder aqui dentro. Por quê? Porque quando se trata de líder cristão, ela é o dom de Deus, não adianta. Essa capacidade deve ser envolvida pela educação, instrução e treinamento. No reino de Deus, a liderança deve ser exercida por aqueles que demonstram desejo de servir e não de aparecer. E nós temos assim de gente aqui na igreja que entra, eu sou o cara. Tenho carro, tenho casa, tenho dinheiro, tenho uma. Qual é o engenheiro, médico, que vai querer ser liderado por um obreiro aqui na igreja? Uma pessoa desempregada. Já aconteceu isso? Conhece a situação dessa? Um engenheiro que sai de fora, um advogado, e vem para cá, e o obreiro vai ser o líder dele, o cara que trabalha no supermercado. Só que aqui dentro é isso aqui, ó. É o dom de Deus. O reino de Deus é diferente. Então, se você está aqui no seminário, você veio agora e fica até o final. O Evangelho em si é um serviço de Deus aos homens e destes aos seus semelhantes. O Evangelho em si é um serviço de Deus aos homens e este aos seus semelhantes. Examine-se e veja se o seu desejo é motivado pelo desejo de servir ou de ser reconhecido. Facilidade de expressão e conhecimentos gramaticais ajudam o líder na tarefa de comunicar. Quanto melhor for a vida devocional do líder, olha só, melhor será a sua liderança. Se você não tem vida devocional, comece a pensar nisso. Se você não tem vida devocional, comece a refletir sobre isso. Porque você vai sempre ser liderado, nunca vai ser um líder. Vamos lá, depois vocês estudam, vocês vão receber a apostila, eu creio. O líder evangélico, ao ter que tomar a decisão, deve só observar o seguinte: não se faz nada sem consultar a Deus, no razoável período de oração. Precede isso. Nada se faz caso não seja interesse para o bem geral do grupo. Nada se faz sem a aceitação do grupo. A unanimidade da decisão seria o ideal. Mais de 10% do grupo contrário a qualquer decisão deve fazer com que o assunto fique para a próxima vez. Se você tem 10% do grupo que não aceita aquela decisão, recue e vá refletir sobre isso. Nada se faz sem consultar as pessoas que já tiveram o mesmo problema. Ok? Nada se faz sem ouvir opiniões contrárias. Ninguém gosta de ouvir opinião contrária. Mas é necessário você ouvir. Nada se faz sem ter pelo menos 3 orçamentos, no caso de algum trabalho. Nada se faz sem avaliar as possibilidades econômicas e financeiras. Nós estamos com a obra para começar aí. O pastor Márcio está avaliando. Vai chegar o momento certo de fazer a obra. Não é? Eu vou fazer. Nada se faz sem organizar. Nós estamos falando isso dentro da igreja. O homem de Deus que quer colocar-se nas mãos de Deus para servi-lo, deve ainda lembrar, para nós encerrarmos aqui, Deus quando chama, tem um trabalho para lhe dar. No reino de Deus não há banco de reserva. Deus quando chama, tem um local para você servir. Isso significa que seu trabalho não possa ser itinerante. Deus quando chama, capacita o obreiro para o trabalho. Ou dá o trabalho de acordo com a capacidade do obreiro. Deus quando chama, tem um salário para o obreiro. Deus quando chama, tem uma solução para todos os problemas que essa chamada porventura ocasionar. Ou seja, se Deus te chamou para algo, Ele tem um problema para ser resolvido dentro daquela área que Ele te chamou. Você não foi chamado por acaso. Eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou um professor, enfim, no que Ele te chamou, Ele tem um problema para resolver lá dentro e Ele conta com você. Amém? Qualquer obreiro que esteja em dúvida quanto à sua posição,
deve fazer o seguinte: eu fui realmente chamado por Deus, o que eu faço de maneira como o Senhor deseja que isso seja feito. Estarei forçando a situação, posição social, remuneração, comodidade, está bloqueando a decisão, está na hora de pensar em mudança, campo de atividade. Ser um líder, parar por aqui. Também chegou ao final. Está aqui o pastor Carlos, mestre. Ser líder não deve ser tomado como uma honra, e sim como uma oportunidade de servir a Deus. O homem servir a Deus, isso é uma honra, mas não pode servir a Deus sem servir aos homens. Olha só, você não pode servir a Deus sem servir aos homens. Você só serve a Deus se você servir aos homens. Antes de ser um líder entre os homens, você precisa ser um humilde servo de Deus. Então, servo de Deus, servindo aos homens, você serve a Deus. Para você servir ao homem, você tem que ser humilde, porque senão você não consegue. Humildade acima de tudo. Amém? Amém. Nas próximas aulas, eu acredito que nós vamos ter mais, nós vamos trazer uma matéria mais, um conteúdo menor, para que nós possamos conversar melhor. Mas isso aqui, hoje, foi só para você ter uma noção do que a gente vai tratar aqui para frente. Liderança. E aí, você vai receber essa apostila aí, eu creio. Foi uma apresentação? Foi uma apresentação, né? Essa apostila, ela tem. Dá para ver que você está aqui. Ela tem 14 páginas. Primeiro ano, segundo ciclo. Tudo isso que eu falei está aqui. Que bom que já pudesse ter uma prova em cima dela aqui.